E a ideia é que vocês entendam um pouco mais sobre esse curso e o que a Unicinos oferece. Tá? Então, vocês vão perguntando à vontade. Eu vou colocar um slide aqui, que eu vou colocar algumas figuras, que eu sempre acho que é interessante a gente poder enxergar algumas coisas. Se vocês quiserem ir contando, a Gabriele, Jolise, de onde que vocês vêm, se vocês estão no ensino médio, se vocês já estão cursando alguma graduação, assim é interessante para a gente saber como tratar alguns tópicos também do interesse de vocês. Bom, quando eu vou recebendo aqui as indicações, olha só, último ano do ensino médio, ótimo, o técnico em informática traz muitas possibilidades aqui, né? Não sei se tu conhece todas as oportunidades que nós temos, mas eu acho que algumas coisas vão te chamar a atenção aqui. Ótimo. Então, assim, eu sou a professora Ana, eu sou coordenadora do curso de Física Médica na Unicinos, e eu sou professora de Física das engenharias e de toda a área da Politécnica, onde envolve aquelas disciplinas iniciais de Física, né? Então, ótimo. Então, eu venho trazer para vocês essa nova oportunidade, que eu digo nova porque... Boa tarde, Luísa. Faz alguns anos, nós somos um curso novo ainda, em relação a outros que já existem no estado, e nós viemos trazer algumas coisas pioneiras, né, de cursos, para não só em Porto Alegre, mas para a região metropolitana também. Então, toda vez que se fala física médica, a gente tem que lembrar que é uma parte da física onde a gente entende e aplica o uso de radiações. Quando aparece esse símbolo aqui de radiações, ou às vezes coisas mais pesadas, entre aspas, né? Porque quem olhou a série Dark viu que tinha muitas coisas envolvidas com essa ideia, e também se lembra de Chernobyl, de bomba atômica, né? De coisas bem fortes. Mas, ok, a gente pode usar a radiação para coisas ruins, né? Que vão nos trazer problemas, ou, se não controlada, para problemas, como aconteceu em Chernobyl, ou o que aconteceu em Goiânia também, né, que é muito difundido, mas não é isso que a gente quer usar para coisas boas, né? Boa tarde, Gabriela. Vocês vão escrevendo aí à vontade ou falando. O que a gente precisa, então? Lembrar que esse é um curso de física e que depois vem o médica. Então, é a aplicação da física na área da medicina. Tudo que a gente puder usar para tratamento e diagnóstico de doenças que envolvam radiações, o físico médico está envolvido. Então, ele precisa entender, eu vou trazer várias figuras aqui, várias fotos para vocês, entender de como funcionam os equipamentos, não construir o equipamento, mas como ele vai ser usado da melhor maneira possível para trazer uma imagem para um médico poder dar um laudo de uma doença, uma imagem de qualidade e que não envolva riscos de uso de radiação para as pessoas. Então, esse é um primeiro ponto bem interessante. Falar em diagnóstico, né, e falar em tratamento também. Então, se pode usar essas radiações, às vezes as mesmas que se usam para diagnóstico, se pode usar para tratamento também. Num grande contexto, se fala em câncer, né? Isso são palavras bem pesadas que passam por todo esse trabalho de um físico médico, mas a gente quer evitar chegar até lá. E se chegou, como que a gente pode fazer isso regredir, né? Qual é o auxílio para tudo isso? Então, dentro dessa ideia de ter boas imagens e ter boa visão para o médico que vai identificar doenças, né? Quem dá o laudo não é o físico, a gente tem esse contexto de imagens. Imagina que isso não é muito tempo, né, de desenvolvimento. Em 1974 a gente tinha uma imagem como essa
um exemplo aqui de um cérebro para poder diagnosticar doenças. Hoje a gente tem isso, né? O que tem envolvido aí de tecnologia? Como é que se pode melhorar? E ao mesmo tempo que se tem imagens de melhor qualidade, o que chega de radiação nociva para a pessoa, para essa imagem, é menor. Então, tudo está melhorando, tudo está beneficiando. E além de ser menor, o tempo para fazer esse exame é muito menor. Hoje não se precisa repetir exames, não precisa esperar, a fila é menor, né? Tudo envolvido no trabalho que o físico médico faz. Só que a gente pensa em raio-x, né? Pensando lá do espectro eletromagnético, que vocês estudam no ensino médio, mas não existe só raio-x para fazer detecção de doenças e exames. Nós temos ondas sonoras, né? Nós podemos usar ultrassom, é um tipo de radiação, não é onda eletromagnética, mas é uma radiação sonora, uma onda acima do que nós podemos ouvir em frequência, e que ela é utilizada de forma não nociva para, por exemplo, detectar um feto, né, enquanto está numa gestação. Temos ressonância magnética, temos exames de cintilografia, né, esse nome ele é mais conhecido, mas dentro de uma área da física médica, ele faz parte da medicina nuclear. Né? Tudo que é medicina nuclear vai usar elementos radioativos. Bom, aí a gente tem divisões, né? Quando a gente fala em radiodiagnóstico, a gente está falando em raio-x, tomografia, mamografia, densitometria óssea, em geral o que envolve raio-x. Quando a gente passa para um segundo ramo, que é a medicina nuclear, a gente faz exames também de imagem, né, diagnóstico, mas os meios que se usa são de elementos que não são contrastes, são traçadores. Né? Então, a gente usa elementos que vêm de decaimentos ou espontâneos ou forçados de elementos, em geral forçados porque a gente precisa ter isso controlado, né? Porque isso fica no organismo da pessoa e o físico médico controla quanto tempo fica no organismo da pessoa. Senão ela sai por aí irradiando outras pessoas. Geral, assim, radiodiagnóstico vem algo de fora para dentro para fazer o exame. Medicina nuclear vem algo de dentro para fora para fazer um exame. Então a gente tem possibilidades, só que se eu preciso olhar osso, eu tenho que escolher um exame. O médico vai dizer qual é o exame. E o físico médico é responsável por deixar essa imagem ótima. Talvez precise de uma ressonância magnética, porque não tem nada a ver com uma análise de osso. Talvez precise uma ecografia Doppler, porque precisa analisar fluxo sanguíneo. Então, todas essas áreas estão envolvidas. Junto com isso, vem todos os protocolos, isso é uma atuação mais recente, que informações que vêm para o paciente e como essas informações são armazenadas. Hoje a gente tem meio digital. Meio digital entra na informática, né? Por isso eu já estava dizendo antes que tem alguns ramos aí interessantes, em que como é que a gente vai ter esses dados de forma sigilosa, como é que os exames vão estar armazenados dentro de um servidor do hospital ou da clínica, e como que numa grande biblioteca mundial isso tudo possa ser acessado por muitas pessoas para fazer estudos. Bom, cada caso que acontece novo num lugar do mundo pode ser estudado por muitas pessoas. E aí já vem o link com a inteligência artificial, que é algo muito aplicado também, em que, como eu disse, nunca o físico médico vai dar um laudo, mas ele pode se utilizar de processamentos de imagem para dizer para o médico, ó, junto com uma ferramenta computacional, né? Dê uma olhada um pouco melhor nesta região, porque aqui parece que tem um problema. Comparando com uma vasta biblioteca de milhões, milhares de imagens que tem compartilhadas entre os hospitais, as clínicas e todo mundo, parece que aqui tem um problema. Com isso, o laudo pode ser mais certeiro, ele pode ser mais rápido, ele pode ser colocado numa fila anterior ao laudo, porque pode ser um caso muito mais grave, pode ser um AVC, né? E
outros exames que estão na fila não serem tão graves. Então, isso tudo são possibilidades aí. Sem contar o sigilo, né, tudo que não pode perpassar. Então, sempre pensando numa conexão. Isso é uma grande ideia do SUS, né, do cartão SUS, em que a pessoa tem não só exames de diagnóstico, mas exames de sangue, qualquer coisa, remédios que foram tomados, tudo dentro de um grande sistema que se interconecta. Então, aqui está uma possibilidade. Cada um tem a sua função bem específica nessa cadeia. Temos exames hoje que equipamentos fazem mais de um tipo de exame ao mesmo tempo. Então, tanto o exame de medicina nuclear quanto de radiodiagnóstico faz uma cintilografia e uma tomografia computadorizada ao mesmo tempo no mesmo equipamento. Essas imagens podem ser sobrepostas e processadas por computador, fazer uma imagem 3D, né, e tem muitas opções de análise. Eu posso fazer filtros, agora eu quero olhar o pulmão, agora eu quero olhar o osso, agora... O médico tem muitas opções para acompanhar casos clínicos de um paciente. Aqui está um exemplo, de novo, de medicina nuclear, né, de cintilografia, e esses equipamentos começam visualmente a se confundir entre um tomógrafo, é uma ressonância, é um PET-CT, né, do caso aqui que tem 2 exames acoplados ao mesmo tempo. Bom, o físico médico está junto desse sistema, ele não fica lá dentro com o paciente, em algumas outras situações que eu já vou falar, ele pode ficar, inclusive, mas ele está lá no controle de qualidade. O equipamento está calibrado, tem equipamentos que precisam de calibração diária, semanal, mensal, quem faz isso é o físico, né, para dizer a radiação que está chegando na pessoa é a correta, é a que a legislação permite, é a que não vai causar problemas no futuro para essa pessoa. Com esse controle, não é que a radiação vai trazer câncer, não, é o contrário, a radiação vai evitar câncer. Né? E a gente vai ao contrário do que muitas pessoas nos falam. Então, uma dessas áreas também é falar em proteção radiológica. Aqueles aventais que se usa, óculos, detectores de radiação para fazer medição constante de quem trabalha e dos pacientes. Então, isso tudo é muito monitorado, muito controlado, para que não se exceda as doses. Né? Se fala muito em doses aqui, que é intensidade de radiação e tempo de exposição. Esses controles, eles precisam sempre ser feitos. Aqui é forte, eu botei uma imagem bem light até para vocês aqui, mas imaginem uma outra aplicação agora que é a radioterapia. A pessoa ela já foi diagnosticada com câncer e ela pode fazer quimioterapia, que são o uso de remédios, né? Isso entra em outra área, na farmácia, que não aqui, mas ela pode usar a radioterapia. A radioterapia pode se valer de radiação de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, pode usar radiação que vem de um equipamento que emite essa radiação, ou pode vir de elementos radioativos. Né? Então, a gente tem subdivisões dentro da radioterapia também. Teleterapia e braquiterapia. Às vezes, a braquiterapia não é um nome muito comum. É para cânceres mais pesados, geralmente. Se não for controlado essa questão de quantas vezes, em quantas sessões vai ser feita a irradiação, por onde que é feita a irradiação, quanto de dose, quanto de tempo e de intensidade, pode acontecer problemas como esse. E aí não tem mais volta. Depois que estragou as ligações químicas lá das estruturas dos tecidos, não tem mais volta. Então a ideia aqui é o seguinte, se eu tiver um tumor aqui no meio da minha mão, um acompanhamento e todo um procedimento que é feito para preparar o tratamento, ele é calculado por um físico médico. Então, eu preciso tratar e aquele tumor lá no meio eu consigo detectar o volume dele, não só a área, então a posição. Então, eu vou dividir em, hoje eu faço irradiação por aqui, amanhã por aqui, amanhã por aqui, amanhã por aqui. Sempre o alvo é o mesmo. Mas eu não estou abrindo esse buraco aqui. Eu estou poupando as células do caminho que são sadias.
Então, esse é um planejamento de tratamento, esse é o nome, que é muito importante. Quem faz é o físico, quem calcula a dose é o físico. Em cânceres um pouco mais agressivos, né, câncer de próstata, câncer de colo de útero, se usa elementos radioativos. Aí se faz uma inserção em que se leva um elemento até lá no ponto do problema, né, das células cancerígenas. Esse elemento vai irradiar energia, vai acabar com aquele problema e depois se retira aquele elemento. Então já tem muitas opções aí de trabalho. Algumas interagindo com o paciente, outras não interagindo com o paciente. Aqui tem alguns exemplos de exames, né, que são inclusive feitos ao longo da radioterapia para acompanhamento. Esse é um exame que parece ruim, mas não, ele é um tipo de exame que fornece um tipo de informação e que ele é muito, muito valioso também, né? Então, aqui a gente pode imaginar que seja uma tomografia, um raio-x, medicina nuclear, junta isso tudo, processa. Claro que não tem o colorido dentro do cérebro, mas isso aqui é pós-processamento de imagem. Tem pessoas que só fazem isso. Pegam aqueles dados, não pega a foto, pega dados, né, digitais, e consegue processar e fazer um 3D. Né, fazer esses recortes. Num grande contexto, o físico ele precisa entender como se forma a radiação, de onde ela vem, se é de fora para dentro, de dentro para fora, e como que essa radiação, porque ela tem frequências diferentes, energias diferentes, como que ela interage com cada material. Ah, ela passa pelo papel, ela passa pelo corpo, passa pelo aço, passa pelo concreto. É importante saber da pessoa, porque é o nosso grande objetivo, mas paredes das salas precisam ser blindadas também. Quem calcula a blindagem, quem faz essa proteção de quem não está envolvido no exame, é o físico também. Então, será que ele vai colocar chumbo, vai colocar paredes de concreto? Desde a compra do equipamento, desde a construção da sala, tudo tem envolvimento de físico médico. E não é um físico médico que faz tudo. Cada um está numa área. Então, hoje, se tem especialidades em física médica, em que depois de formado, a pessoa faz uma residência em física médica, igual como o médico faz, né? Ele é clínico geral e depois escolhe uma área. Então, dentro da física médica, existe a pós-graduação, que é a residência em física médica, que é em radiodiagnóstico, ou medicina nuclear, ou radioterapia. A gente prevê que daqui a pouco vai abrir, porque já estão dando uns spoilers assim, para nós, né, alguns centros, em que vai abrir a área que se chama PACS. PACS é todo aquele sistema de armazenamento, né, que tem dentro de um hospital, ou sistema RIS, que vai interligar hospitais. Então, vai ter pessoas que não vão lidar com pacientes, vão trabalhar. As pessoas não gostam que chame muito de TI, né, essa área, mas é que é bem focado em a pessoa que entende de imagens e como que vai fazer a interligação toda, né, de um sistema, de uma forma sigilosa e de boa leitura também. Esses são alguns tópicos, né, a gente pode ficar falando muito mais tempo de outras oportunidades que existem, né, calibração de monitores. Não se pode fazer um laudo de uma imagem digital com um monitor de computador que nós temos em casa. Muitas pessoas fazem, mas com a escala de cinza, como aqui, a gente tem problema de contraste e pode camuflar um câncer ou pode trazer um borrão que não é câncer, né, e trazer um laudo incorreto. Então, hoje, todos esses médicos que trabalham em laudos de radiologia, eles têm um monitor específico que custa muito caro e que tem que ser sempre calibrado. Então, pode ter empresa que só faz isso, né? Deixo aqui já para vocês poderem acessar as nossas redes, né? Nós temos o Facebook, o Instagram, um pouco mais de coisas no Instagram. Vocês podem acessar algumas coisas que aconteceram agora, final de semana, a gente teve
um evento grande aí que foi realizado pela Unicinos, né, em que os profissionais são associados. Nós temos grandes centros de física médica, de desenvolvimento e equipamentos disponíveis, clínicas disponíveis, hospitais parceiros em Porto Alegre. Então, isso tudo está muito perto de nós, para nós irmos até essas pessoas que são pioneiras nessa área. Os outros centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são os maiores polos desenvolvidos. E com isso também nós temos muitos eventos próximos a nós. Claro que a gente está numa situação diferente agora, né? Nós estamos virtuais, mas os eventos presenciais, eles acontecem muito próximo. Com isso, a gente está sempre com chance de estar bem atualizado, e a gente não precisa ter equipamentos, né? Como é que nós vamos ter uma ressonância magnética no laboratório dentro da Unicinos? Isso não é viável. Mas nós temos os hospitais parceiros, onde nós vamos até lá, os alunos fazem estágios, né? Já estão fazendo estágio, e lá eles vão ter sempre, né? Tudo atualizado, com as pessoas que são top na área, e com um fluxo, né? Com realmente casos reais para trabalho. Então, as oportunidades são grandes, tem muita vaga de estágio, de emprego, porque tem pouca gente que se forma nessa área. Então, isso não é conversa, né, para motivar vocês ao curso, isso é realidade. Tem seguido muitos editais, tem concursos públicos, em hospitais públicos também, tem as empresas privadas, e aí tem muitas oportunidades. Enquanto vocês vão pensando aí as perguntas que vocês têm para fazer, eu vou ler de novo aqui o que o pessoal está escrevendo. Eu não sei se eu fui clara também, vocês me deem esse retorno. Não consigo ver a fotinho de ninguém aqui. Esse mundo virtual aí, às vezes, não nos permite saber com quem a gente está falando. Então, não sei se a Gabriele pescou aqui a ideia dessa nova área de Pax, né? Se já estava por dentro. Segundo ano do ensino médio, é bom a gente ir olhando todas as possibilidades, né? Próximo vestibular. Aplicação na fluoroscopia. Sim, a gente tem muita aplicação de... O que é a fluoroscopia? Vocês podem imaginar que é um raio-x que é feito tantas vezes que vira um vídeo. Então, em algumas cirurgias, são utilizadas técnicas de radiologia, no caso, né, raio-x, para fazer como se fosse um vídeo do que está acontecendo lá dentro com a pessoa. O que é um raio-x estático, ele acaba sendo durante todo o tempo de uma cirurgia, para analisar, por exemplo, como é que um catéter está sendo introduzido em uma veia, né, ou numa artéria da pessoa. Então, esse é um tipo de acompanhamento. Só que irradiar a pessoa com raio-x durante 1 hora de cirurgia é algo que tem que ser muito controlado, muito calculado. Tem muitas pessoas trabalhando ali. O cirurgião, os enfermeiros, todos que estão na volta também têm que ser protegidos. Então, vejam quantas pessoas da física médica tem que estar envolvida aí para manter a saúde de todos, né? Tanto do paciente quanto dos trabalhadores. Sim. A questão do ProUni, ela é feito um cálculo dependendo de quantas pessoas estão ingressando no curso naquele semestre também. Então, essa é uma informação que a gente recebe diretamente da Unicinos, né? Não sou eu quem controla isso, então, em algum momento eu vou receber, abriram tantas vagas pelo ProUni para o curso de Física Médica. Então, isso tem as regras também de, não só da Unicinos, mas externas, de como que são oferecidas essas vagas. Tu pode deixar o teu e-mail comigo, Gabriele, e eu pode me escrever, quem sabe, um e-mail, né? Tá aqui embaixo, ó, o meu e-mail, apmalman, com 2 L's e 2 L's, e eu vou atrás dessa informação certinha, tá? Para te dar uma informação bem precisa.
sim, efeitos determinísticos, estocásticos. Conforme a gente vai vendo as possibilidades, a gente se simpatiza, né? A gente simpatiza com alguma das áreas e a gente acaba seguindo. Então, é difícil, existe, mas é difícil alguém ter especialização em 2 áreas, porque é tanta coisa que tem para estudar, que a pessoa, ela vai no funil e acaba escolhendo alguma coisa, né? Ah, eu gostei de medicina nuclear. Bom, mas lá dentro da medicina nuclear tem muitas coisas para se fazer, né? Radiodiagnóstico, a pessoa trabalha só com mamografia, né? Então, controle de qualidade de equipamentos de mamografia. Nossa, tem muita coisa para fazer. Pense em quantos equipamentos de mamografia estão à volta, quantas pessoas precisam estar por aí nas clínicas fazendo esse controle, e se não tem as pessoas, como é o comum de acontecer. Como é que fica a qualidade desses exames? Né? Como é que é a questão da legislação? Isso é algo que o físico também tem muita inserção. Quem é que controla se as clínicas estão fazendo os procedimentos de controle de qualidade? Então, a responsabilidade do físico dentro dos centros, os centros serem acreditados, eles serem aptos a fazerem esses exames, isso tudo é muito importante. Quanto mais pessoas tem controlando, não é que tenha que ter uma fiscalização, não é nesse contexto, mas das pessoas levarem a sério, né? Porque radiação a gente não enxerga, e a gente costuma não levar a sério, melhor qualidade de vida para as pessoas. Como criar novas tecnologias para exames. Não, sempre novas tecnologias. E a gente tem muita coisa atual, como eu disse, a gente teve um evento no final de semana, né? E aí algumas pessoas, elas vêm trazer novidades e a gente, de novo, se identifica com essas novidades. Ah, isso aqui me interessou, isso aqui eu tenho aptidão. Aqui tem alunos que têm aptidão. Eu digo os alunos, né? Eu sou gestora do curso. E a gente vai inserindo vocês nisso. Então, a gente tem os contatos, existem centros de pesquisa, existem só clínicas que usam a tecnologia, mas enquanto academia, enquanto universidade, a gente também tem esse viés de criar novas ideias, novas tecnologias, né, novidades. O curso conta mais com a parte teórica ou a de cálculos? Vamos dizer, aqui como professora, Eduardo, eu vou dizer que teórico e cálculo estão juntos, na mesma ideia, né? A gente tem, isso acontece nos cursos de engenharia, em geral, e esse curso, ele está muito próximo de um curso de engenharia. Tá? Ele é um bacharelado, assim como as engenharias são bacharelados, e é comum a gente ter um eixo inicial em que se estuda as físicas básicas, os cálculos básicos, para daí a gente ir aumentando. Imagina que a gente pega coisa simples e vai aumentando as condições do que a gente está estudando. Né? Então, nesse contexto, a gente vai também dentro da física básica, daqui a pouco começa a estudar física das radiações, e aí é só o pessoal da física médica que vai estudar a física das radiações, e aí aqui, né? Sim, precisa cálculo, mas um viés importante, coisas que a gente acredita muito e que a gente tem à frente. Não adianta só saber calcular tudo. Vocês precisam estar vivenciando isso tudo. Então, por isso a importância dos parceiros e os encaminhamentos para vocês estarem dentro dos hospitais. Então, tem os estágios não obrigatórios, aqueles que não estão no currículo, eles são estágios pagos, né? Tem ainda me fugiu a palavra, né? Os benefícios ainda que se tem, o auxílio transporte, em alguns lugares tem alimentação, e fora estar com as pessoas que estão, né, sempre no top de tudo. Então, a gente faz esse convênio, a gente tem convênios, né? Um dos maiores convênios que nós temos, que desde o início já tem nos dado essa abertura, é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E lá tem programas de residência em física médica. Então, no momento que o aluno está se dando bem, né, gostou da área, ele está desenvolvendo um bom trabalho, o caminho dele está se abrindo ali também, com os profissionais que contratam depois. Mas nada impede de abrir sua própria empresa.
Tem muitas pessoas que abriram a sua empresa de controle de qualidade, de transporte de materiais radioativos. Imagina o que é ir lá no avião buscar, né? Tem toda uma logística, burocracia em cima disso, e o físico também que faz. Todo hospital conta com um físico médico? Deveria. Nem todos têm. Então, olha a nossa ideia de, em Porto Alegre, os hospitais têm, como eu estava dando o exemplo do Hospital de Clínicas, ou pensa o Hospital Moinhos de Vento, a Santa Casa, eles têm em torno de 15 físicos médicos dentro do hospital. Sim, se faz muito exame, muito tratamento lá. Precisa muita gente. Nos outros hospitais precisa também? Sim, mas não tem físico médico. Então, vamos trazer, né, físicos médicos, e aí pensando aqui, região metropolitana, Serra, né, a gente pega muitos alunos que vêm de Gramado, vêm dessas regiões, do litoral também, né, então a gente está abrangendo aí essas áreas, para ir fazendo os convênios. Eu falo aqui, eu estou em Novo Hamburgo agora, né, eu moro em Novo Hamburgo. Fazer a rede aqui também. Nós estamos aprendendo com quem sabe, mas nós estamos, né, invadindo, entre aspas, os espaços que têm oportunidade. Então, a gente vai, assim, interagindo. Nós temos o curso de medicina na Unicinos também, e aí, por exemplo, numa conversa com um médico radiologista, que é professor da medicina, e aí ele diz, eu trabalho num hospital, e lá não tem físico médico. Daí, a gente já percebe que a pessoa fica, mas é uma boa ideia, hein? Assim a gente vai abrindo caminhos, né? Nem sempre é uma profissão reconhecida no sentido, mas o físico vai ficar ali só sentado calculando? Não. No momento que se tem cada um no seu trabalho, melhora o do outro, essa rede, ela se faz. Então, cada vez isso é bem mais bem visto. E no momento que tiver mais profissionais, os hospitais vão contratar, porque é de interesse deles ter um físico médico. Daí o hospital deveria ter e não tem, ele contrata um que está, talvez, lá em Porto Alegre, num hospital, e que uma vez por semana vai lá, gerencia todo o setor de controle de qualidade, mas ele não fica lá sempre. Mas é interessante ter, né? O perfil de um físico médico vai ter um diferencial por ter ensino médio técnico em informática? Com certeza. Porque hoje, o que vocês vão ter num currículo? Não sei se vocês abriram o currículo para olhar. Vai ter as físicas, no primeiro semestre já tem anatomia, tem fisiologia, então tem lá as compartilhadas, que a gente chama, junto com os cursos de biomedicina, de educação física, de fisioterapia, tem aula junto. Estuda ética, estuda algoritmos, estrutura de dados, processamento de sinais, porque cada vez mais os exames são digitais. Como eu disse antes, não é pegar a foto e melhorar a qualidade da foto. Uma qualidade de imagem são pixels. São os zeros e uns que vêm do equipamento e que esses dados numéricos, né, digitais, eles são processados. Quem sabe trabalhar com isso? Né? Então, sim, tem todo um diferencial. A programação, ela traz também, hoje, né, o uso de Arduino, o uso de outras ferramentas, simulação computacional, nem falei disso, né? Mas simulação, o que vai acontecer provavelmente com um paciente? Isso tem todo um cálculo por trás, tem todo um estudo por trás, e que é primordial dentro de uma clínica para dizer, este tubo de raio-x vai durar, ao invés de 1000 exames, chutei um número, 1000 exames, se eu mudar este pequeno parâmetro aqui de corrente ou de tensão, ele vai fazer 5000 exames bons, ótimos, aliás. Nossa, quanto dinheiro a clínica vai ganhar com isso? Então, ganhou em qualidade de exame, em dinheiro, em tempo, porque muitas vezes os exames eles acabam sendo mais rápidos, menos erros, porque menos tempo o paciente não se mexe tanto, então tem menos problemas. E lá na frente vai ter diagnósticos melhores também, com menos dose para o paciente.
Então, a gente vem, em muitas frentes, a gente consegue ir melhorando a vida de quem trabalha e a vida de quem usa esses serviços. Tá? Então, lá dentro do site do nosso curso, lá no vestibular, vocês encontram informações, encontram a grade curricular. Deem uma olhada no que tem de atividades, tem a disciplina de inteligência artificial também, que está incorporada ao curso. Não é corriqueiro, né, ter esse tipo de disciplina dentro de um curso desses, e ele já é bem consolidado também dentro da Unicinos, né? A gente já tem há tempo essas disciplinas e elas vêm junto com os outros cursos construindo focos de interesse. Vocês lembrem que as inscrições do vestibular estão abertas, né, sem custo, então vocês podem procurar pelo curso de interesse de vocês e fazer a inscrição. Fico muito feliz se for física médica. Às vezes a gente coloca mais minhoca na cabeça de vocês, né, porque vocês, eu quero fazer tal curso, daí começa a ouvir pessoas e, nossa, né, isso é bem comum, é uma hora de decisão muito complexa. O curso tem 4 anos, ele é noturno, mas nada impede que se tiver disciplinas, por exemplo, a gente vai cursar cálculo 1, tem muitas turmas de cálculo 1, tem uma oferta de manhã, pode fazer de manhã, tem uma oferta de tarde, pode fazer de tarde. No campus São Leopoldo, tá? Esse curso ele roda no campus São Leopoldo. Com certeza. Olha só, a Gabriele precisa me escrever um e-mail, não esquece para não perder o teu contato, porque aí qualquer coisa eu posso ir conversando contigo, tá? E te dar essas informações. Nós temos pesquisa associada, né? Temos empresas parceiras, nós temos visitas técnicas, não só aqueles estágios, mas nós, nesse momento, nós não podemos ir até hospitais, né? Tá meio perigoso demais. Tá bastante perigoso a gente entrar em hospitais, mas de qualquer forma a gente tem os acessos virtuais, né? As pessoas, a gente tem acesso a pessoas de maior distância também. Isso está sendo bem legal. Gravitação e astronomia. Sim, a gente tem algumas. Como é que eu vou explicar para vocês? O curso de física médica ele é um bacharelado. E depois vocês precisam prestar provas para o MEC, né, que é o famoso ENAD. Assim como tem o ENEM do ensino médio, tem o ENAD para cursos superiores. E não existe a prova só de física médica. Então, a gente tem que formar vocês numa linha, né, toda, mas lembrar também que o diploma ele é todo regulamentado pelo MEC e a gente precisa preparar vocês para essas coisas que vão aparecer também, como a prova do ENAD. Então, o nosso currículo, ele prevê toda essa formação e que o currículo seja realmente válido, né? Não que a gente tenha lapsos aí, chegue depois lá no final, poxa, mas o meu curso não teve isso aqui que estão me exigindo. Né? E também, não deixa de ser área da física, né? Vocês sabem que tem o estudo da mecânica quântica, né? Toda essa área de física quântica, de astronomia, de gravitação, elas também fazem parte de um bacharelado em física. Então, é importante que o físico também entenda disso para ajudar ele a criar coisas novas, né? Essa abertura, essa visão de muitas coisas dentro da física ajuda a ter uma mente mais aberta. Não conta como um bacharelado geral, porque apesar da gente ter, né, como astronomia, ali foi, tu trouxeste, Eduardo, ele é um curso, antigamente se chamava ênfase, né, hoje ele é um curso que ele traz uma parte do que um bacharelado puro poderia trazer. O bacharelado puro é aquele assim, bacharelado em física, né, como tem na URGS, por exemplo. E lá está voltado mais para pesquisa em física geral, em qualquer área da física. Né? Aqui a gente foca na aplicação na medicina. Medicina, veterinária, cada vez mais esses exames todos estão disponíveis para animais.
A regulamentação está ficando mais apertada também para o uso de radiações em animais. Por quê? Vocês imaginam a pessoa que vai fazer um raio-x num cachorrinho, ela não pode dizer, fica quietinho aí, respira fundo que eu já volto. O cachorrinho vai sair correndo? Nem sempre pode fazer sedação. Então a pessoa tem que ficar segurando. E quem está segurando, ó, a proteção radiológica lá tem que ser controlada. A área odontológica, né, ela é para aplicação humana também, mas é toda uma área que tem a radiologia, né, um raio-x panorâmico, tem dentro da clínica. Se tem dentro da clínica, alguém tem que deixar esse equipamento em dia. Então, de tempos em tempos, os físicos vão controlar esses equipamentos. Quem manipula o equipamento de ecografia é o médico. O físico médico, ele colabora em deixar o equipamento em dia, né, calibrado, essa é a palavra correta, calibrado para fazer um bom exame. Então, ali se separa, né, quem é que manipula. O físico, ele nunca vai tirar o lugar do médico. Então, no caso da ecografia, quem manipula é o médico. Até porque o físico, ele não dá laudos, então como é que ele vai manipular e dizer sim, é uma doença, não, eu vou olhar melhor aqui, né? Quem faz isso é o médico. O físico médico, em geral, não. Em que situações que ele tem contato com o paciente? Por exemplo, na radioterapia, o físico, ele participa de tudo, ele está acompanhando, apesar dele já ter feito todo o cálculo, todo o preparo, né, daquele planejamento do exame, ele participa, e mais ainda quando for braquiterapia, porque quem manipula com os elementos radioativos, quem faz todo o preparo das fontes seladas, que se chama, né, que tá, onde está armazenado, como colocar no equipamento, isso é o físico quem faz. Então, ele sim, ele vai participar junto com toda a equipe, né, que está ali da radioterapia. Sim, esse é outro dos procedimentos cirúrgicos, né, enquanto a gente vai falando, vai lembrando de todos os ramos que tem, né, que nem uma árvore, tem muitas coisas. Os procedimentos cirúrgicos, né, como a Gabriele está falando, de cirurgia radioguiada, se chama radiologia intervencionista, né, em que não se tem cirurgia com cortes, mas através de catéteres, ao mesmo tempo que o catéter, por exemplo, vai levar um stent para fazer um procedimento que tem uma artéria, uma veia que está entupida, ou colocar uma molinha, né, que vai fazer aquele desentupimento lá. Todo esse processo de como chegar a ponta do catéter até lá, ela é comandada por vídeo, aquele vídeo que eu estava falando antes, que vai, por raio-x, guiar, né, esse cateterismo, esse procedimento, né, que no procedimento, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas o procedimento e a cirurgia, eles têm uma notação diferente, né, então, nessa questão da intervencionista, da radiologia intervencionista, é ajudar com imagens em tempo real para algo que não tem cortes e que vai fazer procedimentos grandes na pessoa, né? Como desobstruir uma artéria, uma veia, uma perna inteira. Isso é algo muito grandioso, né? Ao invés da pessoa perder uma perna, ela consegue fazer um procedimento como esse. Outros procedimentos em que o físico fica junto no bloco cirúrgico é na hemodinâmica, né, quando tem tratamentos cardíacos que também são controlados por algum tipo de exame que vai em tempo real mostrar como está o funcionamento dos órgãos. Então, aí também é uma área. Então, dá para escolher, né? Eu vou desmaiar em um bloco cirúrgico, não vai escolher trabalhar em radiologia intervencionista, né? Eu gosto da área de programação, eu gosto de pós-processamento de imagens. Possivelmente, interação com o paciente. Então, além disso, dá para escolher. Aquela disciplina de anatomia,
pessoal já imagina, nossa, eu vou desmaiar, né? A nossa anatomia, ela não precisa mexer, né, nas peças, em toda a estrutura que se analisa dos corpos lá na aula, porque tem, né, é situação real. Mas precisa, né, como eu brinco, assim, não vai fazer um exame do coração e fazer aqui. Né? A pessoa precisa ter uma noção de anatomia, de fisiologia, para saber com o que ela está mexendo, como é que a radiação interage com aqueles órgãos. Então, a gente tem biofísica aplicada às radiações. Como junta isso tudo? Né? Como é que vê a radiação interagindo com o fígado, com o coração, com o osso? Que diferença tem essa? Num termo técnico, a gente fala de radiação imaterial. Né? Tem sensores, tem emissores, sensores e materiais. Agora, se esse material é um tecido, ele não deixa de ser um material. Talvez a gente veja de uma maneira fria, assim, né? Mas pensando na área de exatas, é uma analogia interessante e a gente acaba falando mais com esses nomes, né? Mais intensas, como as de medicina, fazem mais uso. Não, tem aulas práticas. Tem aulas práticas e bastante aulas práticas. Essas aulas de anatomia, elas estão acontecendo agora. Acontecendo presencialmente no campus. Teve ali no semestre passado, quando começou a pandemia, se parou com as aulas práticas. Então, agora, o pessoal está recuperando algumas aulas práticas do semestre passado, mas os de agora estão fazendo. Então, tudo programado, tudo controlado. Vocês sabem que tem a questão das bandeiras e tudo, mas essas são aulas que sim estão tendo no campus, lá com corpos mesmo, com peças, né, como o pessoal chama, em interação real. Né? Mas não é como da medicina, porque nós não precisamos aprender a lidar com um bisturi, por exemplo, naqueles órgãos. Então, as aulas, elas não são as mesmas. É uma outra disciplina que tem um outro nome e é separado. Mas é junto com a fisioterapia, com a biomedicina, com a educação física, com esses cursos afins. Aí eu não sei se assusta, né, o ter a anatomia ou não. Tem gente que não sai correndo. E tem gente que quer mesmo estar perto. Materiais vivos. Bom, as aulas de anatomia não são com corpos vivos, né? São corpos já de pessoas que já faleceram, que têm a doação lá para todo o estudo. A partir de animais ainda não. A Unicinos ainda não tem este viés, né, de estudo dessa forma, mas claro que é uma pretensão que a gente tenha também, e até porque as legislações ainda não estão tão fixas nessa área. Então, aos poucos se está entrando na medicina veterinária, os físicos médicos, eles vêm trazendo para a medicina veterinária a importância desse controle, porque assim como muito lá para trás a medicina não tinha esse controle de uso de radiações, hoje tem, então precisa ir caminhando também essa construção. Então, os físicos médicos, eles vêm nessa parte de legislação batalhando, né? Batalhando para convencer as pessoas de que se usa para o bem e não para o mal. E desde que seja controlado, só vai fazer bem. Eu sei que eu repeti algumas coisas, mas ainda não se tem o foco na veterinária, né? E a Unicinos não tem o curso de veterinária também, então para fazer essa interlocução, nada impede da gente ir até clínicas veterinárias e fazer essas interações. Né? Isso vamos dizer que é trabalho meu fazer isso e começar essa interação. Pode ser uma frente que nós vamos tomar. Né? Alguém perguntou antes sobre, nós vamos também desenvolver novas tecnologias. Isto é desenvolver novas tecnologias. Vamos mostrar para as pessoas a importância e abrir novas frentes. Sim, pode fazer o vestibular agora ou esperar pela nota do Enem. Tem as opções, e o que tem acontecido ultimamente também, Eduardo, é de ter mais de uma edição do vestibular. Né? Então, a questão do Enem, as notas,
né? Tá tudo também instável de como que vai acontecer agora, mas tem mais de uma edição do vestibular, né? Neste ano agora, antes da pandemia, nós tivemos em fevereiro também. Então, as aulas começam 1º de março e com certeza vai ter outras edições ali também. Então, vocês, por favor, escrevam um e-mail para mim, para eu ter aqui uma noção, né, de quem tem interesse, para eu poder entrar em contato com vocês também, senão daqui a pouco eu perco, né, tem só o nome de vocês aqui para mim, e aí é difícil de eu encontrá-los, né, sigam lá no Instagram também, eu vou colocando, esses canais aqui, eles são diretos comigo atualmente, né, e sempre sou eu que vou responder lá no Facebook, no Instagram, então vocês podem me chamar direto lá também, né? Quando vem alguma publicação, alguma coisa, eu posso encaminhar para vocês. Sim, agora vai abrir o vestibular, né, para Física Médica, estamos previstos com uma turma de introdução à Física Médica para o próximo semestre. Provavelmente é uma, né, e até é interessante, porque aí o grupo todo se une, né, o curso toma uma identidade também. Nós tivemos uma turma que iniciou em março, né, então agora a próxima é sempre no verão, né, que tem vestibular para Física Médica. Agora estamos esperando a próxima e tem previsto a turma de introdução. E eu digo a introdução porque as outras elas são compartilhadas com os outros cursos e elas sempre existem, né? As outras disciplinas que não é específica da Física Médica, elas sempre saem. Todas as outras saem. Para dizer, Gabriele, quantas turmas depende de quantos se inscrevem, né? Quantos realmente se efetivam no curso. E esse é um número que a gente não tem muito como prever. Ainda mais com pandemia, com tudo que está acontecendo, a gente tem que esperar os números do vestibular e quantos fazem o vestibular para concretizar e dizer quantas turmas que vão ter. Não tem medicina veterinária na Unicinos. Infelizmente ainda não. Quem sabe no futuro próximo. Oi, Patrícia. Estamos aqui com as dúvidas. O pessoal está escrevendo as suas dúvidas. Bastante dúvidas. Ainda não tem turma formada porque o nosso curso ele ainda é recente, né? Então ainda não chegaram os alunos até lá no final do curso, né? Mas em breve sim. Grande índice de reprovação nas matérias mais para o final do ano. Eu não entendi muito bem a tua pergunta, mais para o final do ano. O que isso queria dizer? Final do semestre ou no final do curso? Não entendi muito bem, Gabriel. Final do semestre. Isso tudo vai depender da proposta que o aluno veio para estudar, né? Não é um curso fácil, eu não posso dizer assim, vai na aula e tudo bem. Não, tem que estudar, né? É um curso que exige, geralmente, as primeiras disciplinas de cálculo, elas são um pouquinho impactantes para os alunos, mas todo mundo sobrevive, não é assim de, nossa, vou morrer, né? Então, depende do esforço do aluno. O professor ele vai propor uma série de atividades, de trabalhos, e se o aluno é bem organizado e ele tira dúvidas e tem acesso aos professores, né, agora virtual e tudo, a gente dá conta tranquilo, em conjunto, né? Digo em conjunto o professor, o aluno e seus colegas. Né? Todas as matérias são factíveis. Não precisa se assustar tanto assim, nós estamos aí para ajudar. Né? E como coordenadora também pode vir chorar, pode vir, a gente ajuda também. A gente não dá, assim,
não passa o aluno só porque chorou, mas a gente está sempre para ajudar, né? E toda a equipe de professores aí também. Não só para aula, mas para criar novas amizades também, essa rede de contatos. Né? Então, pessoal, nossa, passa rápido 1 hora, né? Vocês, eu vou botar de novo meu e-mail aqui porque eu tirei a da apresentação. Vocês podem me chamar, podem entrar lá nas nossas redes, no Instagram, no Facebook, e aí eu respondo para você sempre, tá? Muito obrigada pela participação, fiquei muito feliz com a procura de vocês. E nos vemos em breve, né? Então tá, tchau, tchau, pessoal, até mais.